Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã gloriosa que Deus nos dá em torno da sua palavra, para estarmos meditando, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Deixa eu abrir aqui o nosso texto de hoje. O Senhor tem falado conosco, nos abençoado, né? Tem sido esse tempo incrível e nós iremos estudar hoje o livro de Samuel, meus irmãos, né? E Samuel, ele tem algo importante, que nós, além de estudarmos Samuel, também estudaremos alguns salmos, né? Não é o caso de hoje, mas logo logo nós teremos alguns salmos aqui. Então nós vamos estudar o livro de Samuel, e aí eventualmente nós vamos dar um pulinho lá em Salmos, porque alguns dos salmos foram escritos por Davi, né, e em um momento da sua vida. Então, como a nossa leitura está sendo de forma cronológica, então vai ter alguns momentos que nós vamos ir, né, para o texto de Salmos, livro de Salmos, tá bom? Mas a nossa leitura de hoje é 1 Samuel capítulo 1, o verso de 1 a 3, né? 1 Samuel de 1 ao capítulo de número 3. Ontem nós estudamos o livro de Ruth e a forma poderosa, né, que Deus ele muda a vida daquela mulher moabita, né, e transforma ela numa mulher de Deus, né, e leva ela ao ponto de ser da geração dela sair o Salvador, né, o Salvador de todos aqueles que creem que é Jesus, o nosso Senhor. Hoje, irmãos, o livro de 1 Samuel, né, nós vamos estudar, e ele começa contando a história de Eucana, né, e Eucana ele tinha duas mulheres, uma chamada Ana e outra chamada Penina, né? E aí, irmãos, eu quero só explicar isso aqui, né? Às vezes nós temos um público que está começando agora, eu já falei isso em outras aulas, mas por que duas mulheres, né? Naquela época a poligamia era uma coisa que acontecia, né? Da sociedade ali era permitido. No nosso país é um crime, inclusive, tá, irmãos? Mas naquele país isso era permitido, né? Nunca foi a vontade de Deus, porque Deus, quando ele diz na sua palavra, Jaque, Lica, ele diz assim que deixará o seu pai e sua mãe, vai se unir à sua mulher e serão uma só carne, né? Mas ali os homens eles tinham duas esposas, né? E o cenário, irmãos, que está ali, eles estão indo a Ziló, que é o lugar onde ficava o tabernáculo. Paulinha, Jaque, era o lugar onde ficava o tabernáculo. E eles vão ali entregar os seus sacrifícios, adorar ao Senhor, bendizer o nome do Senhor, levar as suas ofertas. E qual é a situação, irmãos? Ana não tinha filhos e Penina tinha. E aqui existia um conflito familiar. Vamos ler aqui um pedacinho? 1 Samuel do capítulo 1, versículos 6 e 7. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. E a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Então qual que era o cenário aqui, irmãos? Uma tinha filhos e quando elas estavam ali juntas, uma ficava provocando a outra. O que o Senhor lhe trouxe aqui para falarmos sobre esse texto? Existem conflitos familiares, irmãos, em todos os lugares. Eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui, todo mundo falaria, olha, eu tenho também, pastor, um conflito aqui na minha casa, tem uma situação, né? Mas, irmãos, nós precisamos olhar para a atitude que Ana teve. Diante do conflito, diante do problema, irmãos, o que Ana fez? Ana clamou ao Senhor. Ana, irmãos, ela buscou em Deus a solução para o problema dela. Então, o foco da história é o sofrimento de Ana. Mas, irmãos, eu preciso olhar o que o texto está dizendo aqui. Havia uma rivalidade, né? E nós precisamos entender que isso não era algo de Deus, irmãos. Rivalidade dentro da nossa casa, né? Às vezes aquela briga de um, às vezes querendo ser melhor do que o outro, né? Usando alguma situação, só gera tristeza, e era o que estava acontecendo ali. Então, o que nós precisamos aprender com a palavra, né, irmãos? É que dentro da possibilidade, considerar sempre o outro superior, né? Honrando, respeitando, né? Uma coisa importante é que quando olhamos para a palavra, Deus nos instrui. E a palavra nos instrui, irmãos, que não é bom, né, que vivamos
essa vida de brigas dentro do nosso lar. Então, se por acaso hoje você tem vivido isso dentro da sua casa, uma rivalidade às vezes, marido e mulher, sabe? Às vezes uma rivalidade em relação às contas, uma rivalidade em relação ao serviço de casa, uma rivalidade em tantas áreas assim, sabe? Irmãos, hoje, né? Ore ao Senhor, peça para o Senhor colocar no seu coração paz e comece por você a transformação da sua casa, para que você passe a honrar, né, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, né, e haja paz. Seja você o chamado, né, a pessoa chamada para ser um agente de transformação dentro do seu lar, para que não exista mais contendas, porque não é da vontade do Senhor. E o que nós precisamos fazer? Precisamos orar e dialogar, irmãos. Amém, meus irmãos? Mas vamos seguir aqui o texto. E então uma coisa importante, irmãos, é termos irmã B, Cris, Cida, é que Deus, ele nos escuta quando clamamos. Então 1 Samuel 1-10 diz assim, ó: Ana estava angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor, né? E por quê? Porque a situação dela era uma situação de tristeza por causa da situação que a Penina a colocava. E aí ela faz um voto ao Senhor. 1 Samuel 1:11. Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Irmãos, uma coisa que Deus é bom, irmãos, é de ouvir a oração de um crente sincero. Deus escuta a nossa oração, irmãos, quando ela é com sinceridade. A sinceridade estava ali na oração de Ana, o clamor. Isso não foi uma vez. Isso aqui, irmãos, era repetidas vezes, Rose. Era repetidas vezes, Anselmo, que ela orava, irmã B. Ele pedia ao Senhor. E Deus contempla a sua oração, irmãos. Se hoje, eu não sei qual é a situação que você está passando. Talvez a situação está difícil, sabe? O que Deus está mandando eu te dizer nessa manhã? Ore. Deus está nos chamando à oração. O texto, a palavra de hoje é uma palavra, uma chamada à oração. Se o momento está difícil, irmãos, não é momento de desesperar, não é momento de reclamar, não é momento de murmurar, é momento de orar. É momento de clamar. Você está atenso, sabe, preocupado, os conflitos, as situações, inseguro. O que Deus está falando hoje? Gaste mais tempo em oração. Pastor, mas eu oro e Deus não responde. Ore mais. Porque Ana, irmãos, Deus não respondeu de imediato. Ela não conseguia ter filhos, irmãos. Uma mulher que não consegue ter filho não é um dia. É uma época. É um período longo. Mas ela não parou de clamar. Ela não parou de orar. Ao ponto, irmãos, de no fim ela fala assim: Senhor, eu quero tanto ter um filho que se o Senhor me der, eu entrego ao Senhor. É isso que ela faz. Eu entrego ao Senhor. E Deus contemplou a oração dela. Né? E aí, olha só, vamos ler aqui, ó, 1 Samuel 1:19. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar ao Senhor novamente. Então, ou seja, estavam lá para adorar ao Senhor em Siló. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. E ela lhe deu o nome de Samuel e disse: Eu o pedi ao Senhor. Amém, meus irmãos? Deus escuta a nossa oração, irmãos. E se é da vontade dele, ele vai conceder. O que podemos extrair daqui, irmãos, é que Deus responde. As lutas que passamos em nossa vida, irmãos, né, é que Deus se importa com seus filhos. Deus se importa com as injustiças que você sofre. Ainda que o que você precisa seja um milagre. Talvez Jaque, né, Bruna, o que você precisa, Grace, é um milagre. Talvez você olhe e fale assim: o que eu preciso é um milagre. Eu não sei como resolver, eu não sei como fazer. Talvez assim a única alternativa, você já tentou tudo, já esforçou, já fez e você não vê saída. O que Deus está te chamando hoje, meu filho, minha filha, você não entrou nessa live à toa, você não conectou à toa. Deus está chamando você para oração. Deus está chamando você para clamar ao nome dele. Você precisa de um milagre, Deus é poderoso para fazer. Irmã Sônia, aqui é algo importante. O voto, irmãos, nunca foi necessário. Mas há uma coisa importante. Porque o necessário é confiar em Deus, irmãos. Confiar em Deus é melhor do que votar. Mas quando você der sua palavra, irmãos, aquilo que você disse ao Senhor, cumpra. Se tem amparo na palavra, é claro.
né, irmãos? Você não falou uma coisa absurda, mas se tem amparo na palavra, cumpra aquilo que você disse. Você falou, ó, Senhor, eu vou tomar essa atitude. Cumpra. Se tem amparo na palavra. E o amparo na palavra, a palavra dá ok para isso, né? O Senhor abençoa a sua atitude, né? Então faça, irmãos, Deus vai te abençoar, né? Pensa, irmãos, ela disse que o objeto daquilo que era a oração dela, que era ter um filho, ela entregaria ao Senhor. E ela faz isso. E olha, vamos ler lá, 1 Samuel 27, 28. Pedi ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu o meu pedido. Agora, eu dedico ao Senhor. Por toda a sua vida ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. Um ensino poderoso, irmãos, aqui sobre gratidão, Márcia. Sabe? Irmãos, seja grato a Deus, independente o quanto isso te custe. Às vezes, irmãos, nós queremos ser gratos, mas se custa muito, a gente é seletivo. Eu quero ser grato, mas quanto me custa? Irmãos, às vezes vai custar realmente a sua vida. Sabe? Uma vida de dedicação. Às vezes você fala assim, olha, Senhor, eu já ouvi pessoas fazendo, olha, se o Senhor provar, eu vou te servir pro resto da minha vida. Irmãos, isso é uma bênção para a vida de alguém, mas se proponha a fazer. Deus está te abençoando, se proponha a viver para o Senhor, a entregar sua vida para o Senhor, a viver os seus dias para o Senhor, sabe? Ainda que custe, ainda que seja difícil, mas faça isso, né? Então o que custou para ela? A convivência com o filho. O filho estaria vivo, estaria lá no tabernáculo, mas ela não desfrutaria mais, pastor Edilson, Mari, Helena, do tempo com o filho. Isso custou a ela, mas Deus ouviu a oração e ela honrou, irmãos, com a palavra. Que a nossa palavra seja sim, sim, irmão, se não, não. Não fique, sabe, da sua palavra, mas as coisas mudaram. Não, irmãos, sabe? Se há fidelidade, há amor da sua parte, da parte de Deus, cumpra com a sua palavra. Amém, meus irmãos? O capítulo continua, né? E aí Ana, irmãos, ela faz um louvor ao Senhor, que é algo maravilhoso. Eu peguei aqui alguns versos, né, do louvor de Ana. Então, 1 Samuel capítulo 2, verso 3 diz assim, ó: deixe de ser tão orgulhoso e soberbos. Não fale com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe, e ele julgará as ações de todos. Irmãos, aqui eu quis pegar isso aqui porque Ana provavelmente ela via a situação de Penina, e quando ela escreve essa canção, ela agora está vendo que Deus enxergou a situação que Penina fez ela passar. Deus tem atributos, irmãos, então ele sabe. Ele sabe, irmãos, as injustiças que você está cometendo. Ele sabe, irmãos, a situação difícil, ele sabe, né? E talvez o que você precisa fazer, o que Ana, Deus está te provando, te dando a possibilidade de você orar mais, de você, se aproximar dele. É isso que a palavra mostra. Porque olha só o que ela diz depois em 1 Samuel 5,7. Os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passavam fome estão saciados. A mulher que não tinha filho agora tem 7, e a que tinha muitos filhos desfalece. O Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e de lá faz subir. O Senhor empobrece alguns e enriquece outro, humilha e exalta. E isso, irmãos, nós vemos na palavra. Deus é soberano, Deus faz o que Ele quiser. Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos clamar, é Deus quem exalta, é Deus quem abate, mas nós precisamos permanecer em Deus. Deus é dono de toda a justiça, irmãos. Então, não fique julgando, não fique pensando, não trame mal, não, você não precisa disso. Você precisa de Deus na sua vida, então clame ao Senhor. Não precisa, irmãos, ir lá, eu vou falar, eu vou fazer. Não, você tem o Senhor que te escuta. Amém, meus irmãos? E Deus vai nos exaltar no tempo certo. 1 Samuel 2,8. Ele levanta o pobre do pó e do monte de cinza e tira o necessitado. Coloca entre príncipes e faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra e sobre ele firmou o mundo. Isso é uma verdade, nós vimos isso na vida de Ruth, irmãos. O que ela está aqui, ela está confirmando a palavra que nós lemos ontem. Deus faz isso na vida do homem, irmãos. E a sequência da história de Ana, né? Ela volta para casa e deixa o menino servindo como auxiliar do sacerdote Eli, a Nayane. Agora ela está servindo lá. Aqueles que eram... E aí, irmãos, aqui Deus vai nos ensinar uma segunda história. Porque aqueles que eram responsáveis pelo sacrifício não tinham respeito, que eram os filhos de Eli.
E vamos ler aqui, ó, 1 Samuel 2,12. Os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem por seus deveres de sacerdote. Cada vez que alguém oferecia um sacrifício, vinha um servo do sacerdote com um garfo grande de 3 dentes, enquanto a carne do animal sacrificado ainda estava cozinhando. Irmãos, qual era a responsabilidade da tribo de Levi? Dos sacerdotes, era cuidar, né, das ofertas que os irmãos levavam. Né? Eles levavam, entregavam suas ofertas, eles tinham essa responsabilidade. Era necessário fazer isso com esmero, com cuidado. Deus tinha colocado a forma certinha de fazer. Eles nasceram para servir, irmãos, mas eles se aproveitavam, irmãos, da autoridade que Deus deu a eles, irmãos, para fazer o que era errado. Luciana. Eles se aproveitavam da autoridade que Deus deu a eles e eles começavam a fazer coisas que não glorificavam a Deus. Irmãos, nós precisamos ter isso em mente, aquilo que Deus nos deu, colocou em nossas mãos, irmãos. Nós precisamos fazer com esmero, com zelo. Olha só, o 1 Samuel 2,17 diz: o pecado desses homens era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas para o Senhor. Então eles pegavam a oferta do povo, irmãos, e tratavam de qualquer forma. Só que Deus, irmãos, ele não está aquém da história. Deus não está olhando e de braço cruzado, não. É que Deus dá oportunidade para esses homens se arrepender, porque Deus é tardio em irar, Deus é misericordioso, irmãos. Então mesmo quando erramos, conosco Deus nos dá oportunidade de voltarmos atrás e falar: Senhor, eu me arrependo. Quantas oportunidades Deus deu a você, que você era errado, fazia errado, era uma pessoa difícil, e Deus te deu a oportunidade de você ser transformado, sabe? Era uma pessoa que brigava, que fazia, e aí Deus foi lá e foi te amansando. Por quê? Para te salvar, porque Deus é misericordioso. Mas esses homens não queriam, irmãos, aprender com o Senhor. E aí Deus levanta Samuel, aquele menino que a mãe deixou, Deus levanta ele. E olha só que o texto diz, 1 Samuel 2,18. Samuel, porém, embora ainda fosse apenas um menino, servia ao Senhor. E ele usava uma veste de linho semelhante à do sacerdote. Porque a mãe todo ano ia lá e levava uma veste para ele ficar parecido com o sacerdote. Por mais que não fosse da linhagem sacerdotal. Mas Deus assim fazia na vida dele. Talvez, irmão, na caminhada você verá muita coisa errada. Você vai ver muita gente fazendo coisa errada. Você vai ver coisa assim que desagrada a Deus. Mas o que Deus está nos ensinando? Que precisamos ser irrepreensíveis, irmãos. Por quê? Porque o mundo vai olhar para você. E você transmite, irmãos, Cristo através das suas atitudes. Deus era poderoso, irmãos. Ao ponto de pegar Ana, fazer Ana entregar ali a sua primícia, que era o seu filho. Deus abençoa Ana, irmãos, de tal forma, que aqui há um parênteses na história, né? Porque Ana entregou Samuel e Samuel agora está ali, ó, servindo ao Senhor. E aí sabe o que Deus faz com Ana? Deus abençoa e o texto mostra isso, ó, 1 Samuel 2,21. O Senhor abençoou Ana, engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Neuza, você está vendo o que Deus está ensinando, irmãos? Que quando você se propõe a fazer algo para o Senhor, Deus te abençoa, irmãos. Aquilo que você se propor hoje fazer para o Senhor, aquilo que você falou assim, olha, eu vou entregar minha vida para o Senhor vai te abençoar. Talvez você não vai estar enxergando agora, mas Deus está mostrando ali, ó. Talvez Ana, irmãos, não imaginava que ela teria ainda mais 5 filhos. Mas Deus estava ali, ela entregou e Deus estava abençoando, Deus estava honrando. Então quando nós, irmãos, entregamos a nossa vida, quando nós se dedicamos, Deus nos abençoa. Entenda isso, entrega a sua vida ao Senhor, sirva ao Senhor, faça aquilo que Deus chamou você para fazer. Ah, mas estou cansado, eu não quero mais. Não, hoje Deus está falando com você, é você mesmo. Se dedica, se coloque à disposição, porque dos seus Deus vai cuidar. Samuel crescia, irmãos, em graça, em sabedoria. E ele estava, irmãos, na audiência certa. Ele estava, irmãos, no melhor lugar. Ele estava com o Senhor. Tenha tempo com o Senhor. Cresça em oração. Às vezes, irmãos, o erro está na nossa volta. Você vai ver um monte de coisa errada. Talvez o erro está aí, ó, no seu vizinho, na sua casa mesmo. Só que o que Deus está chamando você? Não viva no erro. Escolha fazer o certo. E o certo é servir ao Senhor. Orar para que Deus transforme. Amém, meus irmãos? Deus abençoou Ana ainda mais. E a fama dos filhos de Eli era terrível, irmãos. O pai não orientava os filhos. E quando o pai orientou, os filhos não davam ouvido. Eram promíscuos, seduziam as moças que serviam no templo.
pegava sacrifícios, descumpria a ordem de Deus, não ouvia o pai, não honrava o pai. Vamos ler 1 Samuel 2,24. Olha o que Eli está dizendo para os filhos. Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que escuto entre o povo do Senhor. Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir a favor do culpado. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo, os filhos de Eli, olha, preste atenção nessa parte. Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. Sabe que hoje Deus está falando conosco, irmãos? Nós precisamos, se estamos pecando, irmãos, se você está pecando, se você tem feito algo que não agrada o Senhor, sabe? Hoje o que Deus está chamando para o arrependimento, Ele está dando essa oportunidade a nós. Porque a morte é o fim, irmãos. Então, enquanto a vida, há condição de arrependimento. Cresça na obediência. Cresça. Sabe, se arrependa se você está cometendo um pecado. Porque era a situação daqueles homens. Cometiam um pecado, tendo relações sexuais erradas, fazendo coisas que não glorificavam a Deus. E diante desse cenário, o que Deus faz? Deus levanta um profeta para colocar o dedo na cara dele e falar: vocês estão fazendo coisas erradas. E olha só o que o profeta diz, 1 Samuel 2,29. Então por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? Por que honra seus filhos mais do que a mim? Pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas do meu povo. E ele continua falando: vocês estão fazendo coisa errada. Deus sempre vai nos dar oportunidade, irmãos, de mudar a nossa trajetória. E hoje Ele deu a nós, por isso que estamos aqui 6 horas da manhã, adorando, bendizendo, ouvindo uma palavra. O Senhor é misericordioso e não quer que você morra no pecado, mas quer que você cresça em justiça. Deus havia prometido, irmãos, que a família de Levi seria uma família que iria glorificar a Deus. Mas esses homens aqui estavam errando. E aí olha só o que Deus diz. 1 Samuel 2,31, está chegando o tempo que acabarei com a força de sua família, e nenhum de seus descendentes chegará à velhice. Olha o 34, e para provar que as minhas palavras se cumprirão, farei que os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morram no mesmo dia. Irmãos, o que estamos vendo aqui, irmãos, é Deus agindo. É Deus, irmãos, cumprindo, porque Deus, Ele é justo, irmãos, e Ele não permite o pecado. O que Deus confiou a você, faça com esmero, com honra. Porque Deus vai levantar um fiel. E Deus está levantando. 1 Samuel 2,35. Então levantarei um sacerdote fiel que me servirá. E fará tudo que desejo. Estabelecerei a família dele. E eles serão sacerdotes diante do meu ungido para sempre. E Deus está levantando. É Deus quem cuida da história, irmãos. Deus levanta Samuel e ele cresce em sabedoria e graça. Sabe? E agora, irmãos, Deus está rejeitando a família de Eli porque eles roubavam o Senhor. E agora Deus começa a falar somente com Samuel. Já estamos encerrando. 1 Samuel 3,4. De repente o Senhor chamou Samuel e o menino respondeu: estou aqui. Como Samuel ainda não tinha experiência com Deus, irmãos. Olha o 5. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui, Senhor me chamou. Não chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou. Isso aconteceu por 3 vezes. Mas chegou uma hora, irmãos, que Eli falou assim: eu estou vendo que é Deus que está falando com esse menino. E aí ele fala assim: quando Deus te chamar, você fala assim: olha, eu estou aqui, pai, pode falar comigo. E aí Deus chama novamente, ele está ali. Mas sabe por quê? Porque Deus já havia rejeitado Eli e agora estava falando com Samuel. E aí olha o que Deus fala para Samuel: eu adverti, é o 13, eu adverti de que castigará sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus, e ele não os repreendeu por seus pecados. Por isso jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados no meio do sacrifício e nem de ofertas. O que Deus está dizendo assim, ó, agora acabou. Agora eu não vou dar mais oportunidade de arrependimento. Agora não existe mais chance para esses homens. Agora, irmãos, o que nós precisamos, irmãos? Fazer como Samuel, ouvir o Senhor. Ouvir a voz do Senhor. É Deus falando, Deus está dando oportunidade, falando conosco. E quando Deus fala conosco, nós precisamos ouvir. Então, meus irmãos, Samuel estava ali, em Deus. E Deus falando. E como Deus fala conosco, irmãos? Isso, irmão Ari, que bênção que no Alfa teve. E como Deus fala conosco? Através da oração. É através da oração, irmãos. Pastor, mas eu não sei orar. Esses dias nós estávamos num culto, o irmão disse assim: eu não sei orar. E aí eu falei: orar é falar com Deus, meu filho, pode falar. E ele, do jeito dele, na simplicidade dele, ele orou, falou com Deus. É isso, é na sua simplicidade. Sabe?
Saiba que Deus é uma pessoa, Deus não é uma entidade, Deus não é um vento, Deus é uma pessoa, é um espírito, mas é uma pessoa, e Ele está ali, Ele escuta a sua oração, Ele fala com você. Então ore, fale com Deus, Deus falando com Samuel e dando revelações a Samuel. E aí preste atenção, 1 Samuel 3, 19, 21, porque ele vai lá e fala para Eli tudo que eles estavam fazendo de errado que iria acontecer. E aí Samuel diz, a palavra diz, à medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e todas as suas palavras se cumpriram. E todo Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, sabia que Samuel havia sido confirmado como profeta do Senhor. E o Senhor continuou a aparecer em Siló e a transmitir mensagens a Samuel ali. Você está entendendo? Deus está confirmando o chamado, Deus está chamando ele. Irmãos, Deus está nos confirmando como servos dele. Então, meus irmãos, clame, Deus vai falar com você. Busque o Senhor, Deus vai falar com você. Porque Deus fala quando clamamos. Agora eu quero orar. Vamos orar, irmãos. Primeiro, irmãos, Deus escuta as suas aflições. Então agora, é hora de você clamar a Ele. Se você está passando por uma luta grande, ore agora. Ore. Né? Até no término dessa live, eu vou orar um minutinho, mas você continua orando. Que sejamos fiéis à palavra do Senhor. E que toda corrupção saia da nossa vida, do nosso país. Em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Pai, eu quero orar. Talvez... como eu, Pai, que estou com a minha mãe internada, passando por momentos difíceis, mas eu sei que o Senhor escuta a nossa oração. Eu sei que os momentos de aflições são momentos que o Senhor está nos chamando para estar mais perto do Senhor. Eu sei, Pai, quando nós somos confrontados estando, Senhor, corretos, é tão difícil. Mas, Pai, eu sei que o Senhor escuta quando clamamos. O Senhor vê e o Senhor é justo. Peço, Senhor, que o Senhor haja com justiça. Se por acaso, Senhor, algo errado está acontecendo. Pai, eu também oro, Pai, pela cura, pela transformação, pedindo que o Senhor seja bom conosco. Enxergue, Pai, as nossas dores. Nós clamamos, Pai, também que sejamos fiéis à sua palavra, que possamos ser fiéis, Senhor, porque aquele que é fiel no pouco, o Senhor coloca no muito. O Senhor coloca no muito. Que possamos oferecer, Senhor, sacrifícios que honram o Senhor. Que a nossa vida seja uma vida dedicada a te adorar, a buscar o Senhor. Eu oro, Pai, por todos os irmãos que estão enfermos, pelas dificuldades que estão passando. Pai, que não haja mais corrupção, que a corrupção, Pai, seja acabada no nosso país. Nós oramos por isso, Pai. Levante governadores, homens sábios, juízes sábios, honestos, Senhor, que amem o Senhor Jesus. Pai, que sejamos homens e mulheres que consigam escutar o Senhor, porque tem intimidade contigo, assim como Samuel, Pai, para ouvir o que o Senhor tem a falar, para que possamos viver em tudo, Pai. Nós precisamos de intimidade com o Senhor, Pai. Que possamos ouvir a revelação da sua palavra e vivê-la, Senhor, plenamente, Senhor. Pai, eu oro por isso e peço que o Senhor nos abençoe e que possamos cada dia mais crescer na graça e na sabedoria que vem do Senhor. Eu agradeço por esse tempo, Pai, e te louvo no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu já quero aqui encerrar. Minha mãe, graças a Deus, está melhor, ainda está internada, né? Peço que os irmãos continuem orando por ela. Ontem fiquei o dia com ela, agora minha prima está lá, a gente está revezando, né? Tempo que estamos ficando com ela, mas peço que os irmãos continuem orando, tá bom? Meus irmãos, hoje, quarta-feira, às 20 horas, nós temos o nosso culto de clamor. Quero convidar você, né, para esse tempo poderoso que nós vamos clamar juntos. Então, 20 horas, venha aqui em frente ao Ragaço, Avenida do Tabuão, 3659. Vamos estar juntos, tá bom? E amanhã, às 6 horas, nós estaremos aqui na nossa live. Vai ser um tempo poderoso de busca e adoração. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe você. Compartilhe essa live, porque ela tem abençoado vidas. Não são poucos os testemunhos, irmãos. Então, continue, né, compartilhando, colocando lá, sabe, tanto no YouTube, tá, irmãos? Né? Depois eu vou fazer uma ação aqui pra gente lá no YouTube, porque eu tô pensando, irmãos, se Deus nos der graça, abrir isso aqui, fazer tanto no Instagram como no YouTube para alcançar mais pessoas. Mas vamos lá, compartilhe, o que você puder fazer, entender que é de Deus, vai ser bênção para vidas, tá bom? Que Deus abençoe, meus irmãos, estamos juntos amanhã, 6 horas. Então, você tem esse tempo com Deus. Deus abençoe.